Olá, internautas. Para você, telespectador, estamos começando mais um Milênio Espírita, respostas à razão e ao coração. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no programa Francisco Castro de Souza, ele que é bacharel em administração, advogado, estudioso da doutrina espírita há mais de 50 anos e vem aqui falar sobre os princípios fundamentais do espiritismo. Seja bem-vindo a você, Castro, vou chamá-lo assim. Eu já começo perguntando, você lançou recentemente um livro que eu estava olhando aqui, vou até mostrar aqui para o público, Um Mundo das Pessoas Sem Corpo, que na verdade fala exatamente da dimensão do espírito, não é isso? Isso. Donato, é um prazer estar aqui com você, participando deste programa, Milênio Espírita, levando para os nossos espectadores e telespectadores o pensamento espírita, aquela doutrina que nós professamos. E com isso esclarecer as pessoas a respeito dessa doutrina que tem feito muito bem, ou tem feito bem demais a muita gente, inclusive a mim. Você teve o contato, eu estou vendo aqui na apresentação, nos anos 50, mas só veio realmente unir-se à doutrina a partir da década de 70, junto à mocidade. Pois é, esse meu contato na década de 50 é porque a minha mãe, ela frequentava um centro espírita que já não existe mais, Grupo Espírita Dr. João Moreira, lá na Rua Santa Catarina, 385. E eu acompanhava a minha mãe, porque ela era médium, precisava comparecer às reuniões mediúnicas para que ela não ficasse em dificuldade de perturbação. E como eu era o filho mais velho, com 10 anos de idade, eu a acompanhava. Né? Então eu ia, mas eu não entendia nada de doutrina. Depois que eu me tornei adulto, eu fui gradualmente me interessando, até que eu fui convidado para participar da Mocidade Espírita da União Espírita Cearense. Ali na época que funcionava na Tristão Gonçalves, 1695. Hoje, lá funciona apenas o Centro Espírita Auxiliador dos Pobres. E a partir daí eu comecei a, toda semana, participar de uma reunião de mocidade, onde eu fui gradualmente me interessando pelo Livro dos Espíritos, por todos os livros da codificação. Aliás, o Livro dos Espíritos tem a primeira pergunta, o que é Deus? Allan Kardec faz de uma forma que até então sempre se falava quem é Deus. E o Kardec, diante do conhecimento que ele tem e na perspectiva também de ouvir dos Espíritos uma resposta muito mais efetiva, ele faz essa indagação. A sua indagação também é o que é Deus? Na verdade, essa interrogação que consta desse livro, ela é no sentido de esclarecer as pessoas, porque hoje a gente está vendo a expressão Deus muito popularizada, mas, na verdade, muito pouco investigada. As pessoas, de repente, eu tenho fé em Deus que você leva a topada e quebra o nariz. Ora, mas... né? Isso é um absurdo, né? E Allan Kardec teve essa visão, essa cuidade de não perguntar quem é Deus. Ele, como homem de ciência que era, ele já não tinha essa ideia de que Deus tivesse uma visão assim, não tinha essa visão antropomórfica. E ele então perguntou aos espíritos, que é Deus? E os espíritos então responderam que é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Nesse livro eu desenvolvo um pensamento também de Montesquieu e também daquele do Carl Sagan, lá do livro Cosmos, que ele demonstra, embora fosse um materialista, que, na verdade, Deus não pode ser uma pessoa com a natureza humana, porque o universo ele tem mais de 13 bilhões e meio de anos de existência. A Terra, que é bem mais nova que o universo, tem apenas 4 bilhões e meio de existência. Quer dizer, como poderia um ser humano como nós, que aqui no nosso planeta
o máximo que tem vivido são 126 anos. Né? Então, não é possível que se possa imaginar Deus como um ser humano. Quer dizer, se tem ainda, nos dias de hoje, uma visão antropomorfizada de Deus. Uma pergunta que se faz é, onde é que está escrita a lei de Deus? Isso aí é uma beleza, essa pergunta. Ela foi feita por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, porque nós imaginamos, de uma maneira geral, normalmente as famílias católicas, que um dia nós vamos nos postar diante de um tribunal que vai julgar os vivos e os mortos, né? Que vai analisar os nossos atos. E Allan Kardec fez essa pergunta ainda no século XIX. Ele perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos foi muito simples, na consciência. Então, não precisa a gente estar procurando nenhum compêndio, porque no momento que nós fazemos alguma coisa que fere a lei de Deus, imediatamente a nossa consciência acusa. E então... Pois não, para os nossos internautas que não têm ainda o conhecimento da doutrina, como é que você poderia explicar o que é o Espiritismo? Bom, essa dificuldade também Kardec teve. Porque quando ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Espíritos não define o que é o Espiritismo. Então, devido às indagações que ele recebia, e o que é isso? O que é o Espiritismo? Ele resolveu publicar uma obra que o título é O que é o Espiritismo? Mas essa obra só veio em 1857. E lá Kardec coloca de forma, assim, bastante clara. É uma ciência que trata da origem, natureza dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é uma religião? Bom, no Brasil né? Mas se nós formos analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente onde as pessoas dizem que está o aspecto religioso da doutrina, nós vamos encontrar logo nas primeiras linhas da introdução, Kardec dizendo o seguinte, em 5 partes se podem dividir as matérias que estão contidas nos Evangelhos, em 5 partes. Né? Aí ele fala nos atos comuns da vida de Jesus, que são os atos comuns da vida de qualquer pessoa. Os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, ele diz que essas 4, elas sempre foram objeto de controvérsia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata exclusivamente do ensino moral de Jesus. Não é um aspecto religioso, é o aspecto moral. Tem um dos textos aqui do seu livro, O Mundo das Pessoas Sem Corpo, que é uma indagação também. Qual é a verdadeira religião? Essa aí nós vamos levar para muita gente um esclarecimento, porque Allan Kardec teve esta preocupação, né, de saber qual a religião verdadeira. E aí os espíritos responderam. Ele indagou assim, dentre as doutrinas que se acham como tal, qual aquela que verdadeiramente poderá se achar como a verdadeira? E os espíritos responderam, é aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. E aí, nessa linha, qualquer que seja a corrente religiosa, se o ser humano estiver adotando essa corrente religiosa e não estiver se tornando um homem ou mulher de bem, quer dizer, um ser humano melhor, ele não está fazendo da sua religião uma religião melhor. Lá no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar ou domar suas inclinações más. É convite também para que você possa também ir até o Evangelho segundo o Espiritismo e descobrir, além disso, outras análises feitas pelos espíritos e também o comentário de Allan Kardec. Eu estou folheando o livro dele é adorável, porque é de um texto muito simples, mas na simplicidade de riqueza, de dar compreensão, e que toca exatamente temas muito atinentes a quem anda, por exemplo, querendo saber o que é a alma. A alma é um espírito encarnado. Quando está no corpo, é alma. Quando está fora dele, é espírito. Espírito. Então, nós, antes de encarnarmos, nós já éramos espírito.
encarnamos, e aí passa a ser um espírito encarnado, que é o que ficou definido pelos espíritos como alma, né? A alma, às vezes eu tenho medo de alma, as pessoas falam isso, e deve ter realmente. Porque hoje, do jeito que o mundo está, nós temos que ter medo das pessoas que se aproximam da gente, porque a gente não sabe se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má. Às vezes pode até ter uma aparência, né, assim, meio rebuscada, andar de paletó e gravata, e muita gente hoje está cometendo atrocidades de paletó e gravata. São as almas. São as almas, exatamente. A gente devia dizer, talvez, quando se refere ao medo de alma, tem o medo de espírito, não é? Pois é. Mas hoje em dia já há uma consciência muito maior dessas gerações mais recentes que andam à procura exatamente do conhecimento espiritual, não é verdade? Porque na realidade, para que a pessoa tenha uma aproximação com os espíritos, ela não precisa professar o espiritismo. Eu já encontrei muitas pessoas que eram assim portadores de mediunidade potente e eram católicas, outras evangélicas. Quer dizer, elas podem, de repente, tomar esse contato com a espiritualidade sem independente de religião. Porque já que nós somos espíritos encarnados, nós mantermos ou nos relacionarmos com os espíritos que estão desencarnados é uma coisa natural, que é exatamente para esse mundo que um dia nós iremos voltar. E qual é a importância do estudo da doutrina para os próprios centros espíritas, que é um outro item também desse seu admirável livro? Esse texto, eu também queria dizer, Donato, que é o seguinte, esses textos foram todos publicados no blog Canteiro de Ideias. A pessoa pode acessar canteiroideias, tudo junto, .blogspot.com.br. Começa com www. Então, esse texto, ele está hoje acessado no mundo inteiro, que ele já está com uns 3 anos que eu publiquei, tá certo? No livro tem pouco tempo, não tem nem 6 meses ainda, né? Porque foi agora no final do ano passado, nós estamos agora no terceiro mês, e então esse texto, ele está correndo o mundo. Mostra que, para que a gente possa praticar uma coisa, é preciso que a gente conheça. O engenheiro vai para a faculdade, para a escola de engenharia, o médico para a escola de medicina, para que ele possa praticar a medicina. Então, se você se interessa pela doutrina, ou se você tem algum vestígio de mediunidade, é importante que você procure conhecer a doutrina espírita. E ela se encontra em apenas 5 obras, que foram aquelas publicadas por Kardec. E as demais, tem mais de 500 obras, talvez até já beirando 1000 obras publicadas. Bom, são detalhamentos que a espiritualidade vai nos mandando. Mas o primeiro livro que Allan Kardec publicou foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Ele diz que o Livro dos Espíritos, ele contém a parte filosófica. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, que ele nominou de a parte experimental. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vimos que ele tem a parte moral, vamos dizer assim, contém a parte moral do ensino de Jesus. E aí ele publicou a 4ª obra, que o título é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque a gente ainda tem aquela ideia de que morreu, se foi bom, vai para o céu, se foi ruim, vai para o inferno. E aí, então, Allan Kardec faz esse estudo nessa obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na última obra que ele publicou, em 1868, é titulada A Gênese, ou Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, aí nós encontramos um substrato de todo o conhecimento religioso da humanidade, explicado, sem rebuscamento, sem querer formar vamos dizer assim, uma religião, mas no intuito de esclarecer as pessoas para que elas possam viver melhor, Donato. Uma indagação que eu queria fazer, se haverá um tribunal divino, você agora há pouco falava sobre as pessoas imaginavam que, sendo boas, elas conseguiriam alçar a esse Éden propalado pelas doutrinas mais antigas, ou cometendo algum delito, alguma coisa ruim, algum deslize na vida, estariam realmente numa situação infernal, como um inferno. Afinal de contas, para onde iremos? Como é que a doutrina explica? Nonato, eu vou citar um exemplo rápido.
há pouco mais de um mês, quase 2 meses, eu precisei sepultar uma pessoa da minha família, uma irmã da minha mulher. E ela fazia questão de ser sepultada no mesmo jazigo onde estavam o pai dela e a mãe dela, ou seja, minha sogra e meu sogro. E nós tivemos, então, que fazer a exumação de um corpo que lá estava. E era exatamente o corpo da minha mãezinha, que nós tivemos que exumar. E eu tive a curiosidade de filmar, de fotografar, porque a minha mãe, ela era uma mulher que tinha que ter um bom peso, né? Ela não fazia exercício e tal, então ela ficou gordinha. E quando a gente abriu lá a urna, quer dizer, não tinha praticamente mais nada. O que sobrou fisicamente da minha mãe coube numa caixinha, tá certo? E se de repente a pessoa quiser cremar o corpo, aí é que não vai sobrar muita coisa, talvez dê um meio quilo, 1 quilo mais ou menos. Então, ali não pode haver a ressurreição da carne, como nós imaginamos. Então, mas eu tenho certeza que a minha mãezinha, ela continua no plano espiritual, onde ela veio e para onde ela foi, e velando por toda a sua família, como ela velava enquanto estava encarnada. Então, é muito mais, vamos dizer assim, coerente a gente imaginar que os nossos mortos continuam vivendo do que eles, naquele pó, se transformaram. Aliás, a perda de entes queridos tem sido um dos motivos que muitas vezes levam pessoas a se consolarem, a se beneficiarem desse conhecimento espírita. Como é que você analisa essa perda? Bom, a perda, ela é sempre uma coisa dolorosa, porque nós ficamos ligados às pessoas, aos nossos familiares, pela proximidade, pelos cuidados que as pessoas têm conosco, que nós temos com elas. E quando há esta separação e que a pessoa não tem uma visão de futuro, uma visão de continuidade da vida, é um desespero muito grande. Então, quando a gente tem consciência de que os nossos mortos continuam vivendo apenas agora numa nova dimensão, isso traz uma consolação muito grande, porque no momento que você estiver num momento aflitivo e você se utilizar da prece sincera e carinhosa por aquelas pessoas que você amava, que continuam amando a você, você vai trazer um conforto muito grande naquele momento de dificuldade. Há uma indagação aqui, haverá um modelo a ser seguido pela humanidade? Há um modelo, né? E esse modelo, Kardec teve uma preocupação, né? Ele, no Livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma palavra curta, que todos nós conhecemos: Jesus. Então, o modelo e guia da humanidade é Jesus. Se nós procurarmos seguir os seus ensinamentos, amar ao próximo como a si mesmo, tá certo? Quer dizer, então nós estaremos fazendo aquilo que ele nos ensinou, procurar conhecer o seu evangelho sem se preocupar com qual escola nós estamos seguindo, mas tendo como modelo Jesus. E é isso que os Espíritos disseram para Allan Kardec. Jesus é o modelo não da religião A, não da religião B e nem da religião C ou da religião N, mas da humanidade. E isso é bom que se diga. Nós temos agora uma discussão em termos nacionais, querendo se colocar ou se recolocar o ensino religioso nas escolas. E a Federação Espírita Brasileira, discutindo essa questão lá no Congresso, ele mostrou que o censo apurou mais de 130 correntes religiosas. Quer dizer, não há possibilidade da escola pública, principalmente, atender tudo isso, mas tem uma possibilidade. Quem deve ensinar religião para as crianças deve ser a família. Então, a família é que é muito importante no ensino religioso, mas não a escola. A escola vai instrumentalizar a pessoa para o trabalho, a pessoa para a vida social, para a vida comum. Uma pergunta também, voltando à questão da alma. Quando a alma deixa a dimensão terrena, leva alguma coisa? O que é que conduz?
Boa pergunta, Nonato, boa pergunta. Porque Kardec também se preocupou com isso. Eu não tenho de qual o número da pergunta, mas Kardec perguntou assim: a alma nada leva deste mundo? Perguntou os espíritos. E aí os espíritos responderam: nada, a não ser as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor, para poder gozar daquilo que ele fez da vida. Ou seja, se ele foi uma boa pessoa, se ele praticou o bem, ele pode ter uma expectativa de ser bem recebido no plano espiritual. Mas se ele não praticou o bem, se ele prejudicou pessoas, se ele cometeu crimes, se ele enganou, ele naturalmente vai perceber isso agora numa nova dimensão e vai desejar retornar para que ele possa viver melhor. Nós estamos conversando com Francisco Castro de Souza, tem 50 anos de conhecimento da doutrina, e ele é bacharel em 69 anos de idade. 69 anos de idade, hein? Advogado e estudioso da doutrina e um orador também espírita e que coordena o blog Canteiro de Ideias. É isso? Eu sou um colaborador, porque o coordenador mesmo chama-se Jorge Luiz de Souza. Né? Então, ele é que é o idealizador, ele é que é o mantenedor. Quer dizer, é uma pessoa dedicada e está muito feliz porque ele está mandando a doutrina para o mundo inteiro. São mais de 60 países que acessam o blog Canteiro de Ideias. Aliás, as redes sociais, as modernas tecnologias têm facilitado a vida de que as pessoas busquem valorizar, acima de tudo, o ensino. Tem um capítulo aqui também sobre educação e valores espíritas. Os valores espíritas estão sendo compreendidos e colocados não apenas na parte teórica, na prática? Nonato, esse texto ele surgiu porque há uma corrente divulgando aí a educação em valores humanos. E esta educação em valores humanos, conquanto a expressão seja muito correta, mas ela é oriunda de um guru, de um indiano que já falecido, que divulgava esse tipo de pensamento. Satya Sai Baba, né? Satya Sai Baba. Eu tive a oportunidade de estar lá no ashram do Sai Baba, tá certo? Tive a oportunidade de adquirir obras e ler essas obras traduzidas para o espanhol, não é? E compreender que, na verdade, porque ele também era um homem que se dedicava ele tinha muitas escolas, tinha até universidades que era mantido com as doações que as pessoas faziam. Mas não há uma educação melhor para se dar às pessoas do que aquela baseada nos ensinamentos de Jesus. Essa é que é a verdadeira educação. Nós estamos vivendo uma fase de transição. Sempre temos colocado isso aqui através das conversas dos nossos convidados. A transição do planeta Terra demora muito tempo para atingir ao degrau de jardim de aperfeiçoamento e sair desse período de provas e expiações? Nós não há, assim, uma escala que a gente possa dizer, uma data definida. O que a gente pode imaginar é que já no livro dos Espíritos, essa transição, aliás, mais precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos já tratavam disso. Há notícias de que, ainda neste século, nós entraremos definitivamente nessa fase de regeneração. Não é que a Terra vai se tornar, de um momento para outro, num mundo de regeneração. Ela vai entrar definitivamente nessa fase. E aí qual é a característica do mundo de regeneração? É onde ainda há, ou que já há, um equilíbrio, mais ou menos um equilíbrio, entre o bem e o mal. Porque hoje nós estamos numa fase em que nitidamente qualquer pessoa percebe que nós estamos num mundo em que o mal avança mais do que o bem. No mundo de regeneração, nós chegaremos a um equilíbrio entre o bem e o mal, para o mundo, a Terra no caso, passar a galgar, em não sei em quantos milênios, para um mundo que a gente diz um mundo feliz, onde o bem já sobrepuja o mal. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos procurar nos melhorar, procurar, vamos dizer assim, vencer as nossas inclinações más, para que a gente possa
gozar deste mundo que está aí à porta. Talvez em 2050 já se encontre instalado. O Divaldo Franco tem um livro, Transição Planetária. Então, muita gente acha que nós já estamos no planeta de regeneração. Não, nós estamos numa fase de transição. E que já está há mais de 100 anos aí. Tá certo? Aliás, há mais de um século e meio, essa fase já está se instalando. Agora ela vai definitivamente se instalar, segundo a espiritualidade, a partir de 2050. A gente dá a impressão, fazendo aqui uma comparação, de estarmos saindo dessa grande noite, dessa noite sombria, e adentrando na madrugada com os primeiros raios já desse novo tempo. Já há uma percepção na própria humanidade de grandes valores morais que vêm a exatamente nutrir-nos de ensinamentos. Um desses valores que eu gostaria que você falasse um pouco aqui para o nosso público, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec é uma figura que precisa ser conhecida pelas pessoas porque era um intelectual, um homem de uma seriedade a toda prova, e que dedicou a sua vida, enquanto esteve encarnado, depois que ele se tornou adulto, à educação. Ele foi também um grande conhecedor do magnetismo, um trabalho que ele se afastou quando conheceu as ideias espíritas, e ele legou para a humanidade 5 obras básicas, que nós chamamos, né, que trazem um esclarecimento assim, fora do comum para qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer fase da vida, em qualquer nível econômico ou cultural. Então, essa visão que Kardec nos deu, tá certo? É uma visão, vamos dizer assim, clara. Mas tem um detalhe, ele não se chamava Allan Kardec. Né? Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele, quando percebeu que esses ensinamentos que estão nas obras não tinham nascido com ele, ele tinha absorvido dos espíritos, ele achou que não era justo ele usar o seu próprio nome. Aí, então, um espírito noticiou que ele tinha utilizado esse nome numa outra existência corpórea, numa outra encarnação, e ele resolveu usar esse pseudônimo, Allan Kardec, para não confundir o ensino dos espíritos com aquilo que ele pensava. Então, as perguntas de O Livro dos Espíritos são dele, mas as respostas são dos espíritos superiores. E o espiritismo é a religião do futuro? Eu não diria... eu tenho o pensamento do professor Herculano Pires, né? Quer dizer, eu não diria que o Espiritismo é a religião do futuro, eu diria que ele é o futuro das religiões, que é como também diz Henri Bergson. Isso. A gente está agradecido aqui pela aula do mestre em conhecimento espírita sobre os princípios fundamentais do Espiritismo e um convite que serve a cada um de nós para que a gente possa reajustar-se em termos de equilíbrio moral neste mundo em transição, que depende única e exclusivamente do conhecimento, da educação, da família, acima de tudo, como o senhor ressaltou, e principalmente dos bons atos praticados através da caridade, que é o lema da doutrina. Da doutrina. E eu quero dizer para você e para a equipe que produz esse programa que para mim foi uma grande honra, uma grande oportunidade de participar e ter a oportunidade de expressar aquilo que a gente já tem compreendido da doutrina espírita. Eu volto a convidar vocês para que procurem nas livrarias esse livro do Castro. Lá no ônibus, Chico Xavier. No ônibus, lá na praia, na Avenida Beira-Mar, onde você pode conseguir obter um exemplar e descobrir o mundo das pessoas sem corpo. Até o próximo encontro. Muita paz. Deu tempo?